Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Jesus conforme Marcos, capítulo 2. Evangelho de Jesus conforme Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 12. Marcos 2, 1 ao 12. É a palavra de Deus para nós nessa noite. Todos acharam? Diz assim a Escritura: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Senhor, te louvamos pela palavra do Senhor, pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui. Abençoe-nos nessa noite, que haja cura, que haja milagre, que haja salvação do Senhor. Que o Senhor nos ensine o quão poderoso Tu és e aquilo que nós precisamos fazer. Abençoe a Tua palavra bendita. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se, por favor. Amado, Jesus poderia ter concentrado todo o seu ministério em curar enfermos e alimentar famintos, pois ele estava rodeado de pessoas desse tipo ao seu redor. Mas os milagres eram apenas os meios e não o fim último do seu ministério. Os milagres tinham um propósito de provar sua identidade e missão e abrir novas portas da salvação. Jesus acabara de chegar em Cafarnaum. Ele vinha de uma cruzada evangelística, onde pregava a palavra pelas vilas e cidades da Galileia. Jesus estava em sua própria cidade. Cafarnaum tornou-se o quartel-general de Jesus durante os seus 3 anos do seu ministério terreno. Porém, Jesus, o texto diz que é como um imã irresistível. Onde ele chegava, as multidões o procuravam pelo deslumbramento causado por suas palavras e por suas obras. A casa onde Jesus estava encheu-se de gente, uns para ouvir seus ensinos, outros por curiosidade, outros por inveja e outros certamente por serem curados por ele. Dentro dessa casa cheia de gente, um grande milagre acontece. E é sobre esse milagre que nós vamos conversar hoje à noite. Há 4 lições no texto, pelo menos que eu pude ver aqui. O primeiro deles são aqueles que levam alguém a Jesus. Sempre há aqueles que levam alguém a Jesus. O texto de Marcos nos informa que 4 homens levaram um paralítico a Jesus. Este homem não poderia por si mesmo chegar onde Jesus estava. Suas pernas não se moviam, os seus músculos estavam atrofiados e sua coluna vertebral estava paralisada. Ele jazia como morto. Porém, aquele homem foi carregado, ele tinha de ser carregado. Então seus amigos o ajudaram a ir a Jesus. Da mesma forma, hoje há pessoas que não virão à igreja, a não ser que sejam trazidas e colocadas aos pés de Jesus.
Esses homens fizeram 4 coisas. 4 coisas dignas de nota para nós nessa noite. A primeira delas é que eles têm visão. Acompanha comigo o versículo 3. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Lucas 5,18 é o texto paralelo. Nos diz que os 4 homens queriam introduzir o paralítico por dentro da casa e pô-lo diante de Jesus. Aquele coxo precisava de ajuda, ou ele era levado, ou então estaria fadado ao desespero. Entretanto, esses 4 homens têm visão de colocá-lo dentro da casa onde Jesus estava. Irmãos, a visão, ela determina a nossa maneira de viver. Determina. A visão, ela nasce da pesquisa e da informação. Esses homens sabiam de pelo menos 2 coisas. A primeira é que Jesus era poderoso. E a segunda, eles estavam informados das notícias que corriam em Cafarnaum e sobre o nome de Jesus, que ele curava, que ele libertava, que ele dava vista aos cegos. Então eles pensaram: vamos colocar esse homem aos pés de Jesus, ele será curado. A visão, ela determina a nossa ação. Aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos saber para onde vamos, o que vamos fazer e quem vamos procurar. A minha oração durante essas 2 semanas, precisamos pedir visão ao Senhor. Precisamos pedir para que Ele abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, e para que vejamos não apenas o natural, mas o sobrenatural de Deus. Visão, irmãos, visão de ver os perdidos salvos, de ver os famintos sendo alimentados, de ver os presos cativos sendo libertos, visão de ver a igreja crescer, visão de ver a nossa casa restaurada, os nossos filhos na igreja, os nossos pais que estão longe vindo para a igreja, entregando a vida para Jesus. Visão. Precisamos pedir a Deus visão. Esses homens tinham visão. Segundo lugar, eles têm determinação. Acompanhe comigo o versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Aqueles homens enfrentaram várias dificuldades para levar esse paralítico a Jesus, mas eles não desistiram. Quais foram essas dificuldades? A primeira era o peso do paralítico. Irmãos, escutem isso aqui. Se quisermos ajudar pessoas a irem a Jesus, todos nós teremos que carregá-las na mente, no coração, nas mãos e no bolso. Há um peso, há um preço a ser pago. A nossa família talvez não seja restaurada, a não ser que eu carregue o peso. Há um peso a ser carregado, e os homens carregaram o paralítico. Segundo obstáculo, está no versículo 4, diz que a multidão não abriu espaço para eles. Os amigos poderiam se justificar ao homem dizendo: olha, nós chegamos até aqui, agora não dá mais. Tudo que nós poderíamos fazer, nós fizemos. Tudo, não temos mais o que fazer. Mas os amigos não fizeram isso. Terceiro obstáculo está no versículo 2. Eles não acharam lugar, nem mesmo junto à porta. A multidão tornou-se como uma muralha intransponível. Atrapalharam o projeto dos homens. Eles queriam deixá-lo perto de Jesus, mas nem mesmo junto à porta poderiam deixá-lo. Quarto lugar, está no versículo 4. Então eles subiram o paralítico no telhado da casa. Eles foram ousados, determinados em colocar aquele homem diante de Jesus. Eles fizeram algo inesperado, mas eles fizeram. O projeto deles era arriscado, mas não lhes faltou determinação. Não faltou. Quinto, está no versículo 4. Eles destelharam a casa. Vocês já imaginaram isso? Vocês conseguem entrar aqui no texto e tentar entender o que esses homens fizeram? Nada estava dando certo. Então eles destelharam a casa. Isso revela coragem e esforço. Esses homens estavam dispostos a tudo.
Eles não iam deixar o amigo para fora, eles iam levá-lo aos pés de Jesus, e eles estavam determinados para fazer isso. Sexto lugar, diz o versículo 4, que eles desceram o paralítico onde Jesus estava. Se subir, quantos aqui já mudaram, sabe o que eu vou falar? Se subir uma geladeira escada acima já é difícil, imaginem vocês subir um homem com cordas no telhado da casa e descê-lo com cordas ladeira abaixo. Eles não desistiram. Eles fizeram tudo o que eles poderiam fazer. Irmãos, a persistência engenhosa daqueles homens nos ensina que quando um caminho está bloqueado, nós devemos ir procurar outro caminho. Se uma porta está fechada, eu preciso procurar outra porta, porque as portas estão abertas. Eles sabiam que Jesus estava lá dentro, e eles disseram: olha, nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui, mas nós vamos ter que deixar esse homem lá. E eles deixaram o homem lá. Quando as portas da sua vida estiverem fechadas, procurem outras. Elas estão abertas. Eles não desistiram por nada, e nós não podemos desistir de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não desista. Esses homens têm visão, e segundo, eles têm determinação. Terceiro, o que eles têm? Criatividade. Olha o versículo 4, diz que eles descobriram o eirado fazendo uma abertura. Eles estão enfrentando um problema novo e precisam achar solução. Então eles disseram: vamos abrir o teto e descer o homem aos pés de Jesus. Então eles destelham o telhado, descem o homem no seu leito onde Jesus estava. E o que isso nos ensina? Cada geração precisa encontrar respostas para o seu tempo. Todos nós precisamos encontrar. Eles mudaram o método, inovaram e foram felizes. Há pessoas que dizem o seguinte: nós não vamos mudar, porque nós sempre fizemos assim, não podemos mudar. E aí você perde as oportunidades, e a geração passa, e você perde a geração. Oportunidades, irmãos. Marcos capítulo 7 nos falam de uma mulher cirofenícia. Ela era gentia, ela só tinha ouvido falar de Jesus. Então Marcos 7:25 diz que quando ela avistou Jesus, ela dizia: Senhor, minha filha tem demônio, me ajude. Mateus 15:22 diz que ela clama: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela clama porque aquela seria a única vez que Jesus sairia dos limites da Palestina e viria às terras de Tiro e Sidom. Ela não perdeu a oportunidade, porque oportunidades passam, elas passam, e nós precisamos agarrá-las e sermos criativos. Criatividade no povo de Deus. Eu tenho que ter coragem para quebrar paradigmas. Todos nós, irmãos, Deus é um Deus criativo. Vocês sabiam disso? Não há nada engessado para Ele. A mensagem não muda, a mensagem é a mesma. Porém os métodos podem e devem ser adaptados de acordo com cada situação. Criatividade, determinação e visão. O que esses 4 homens nos ensinam ainda? Quarto lugar, eles têm uma fé verdadeira. Olha o versículo 5. Quem está dizendo aqui não é um homem comum, é Jesus. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Isso aqui é tão magnífico, que eles creram que Jesus ia fazer o milagre sem ter visto Jesus. Eles apenas ouviram falar dos milagres que Jesus fazia. Então eles disseram: vamos a Ele. Ele pode salvar o nosso amigo, Ele pode curar, Ele pode dar vida para ele. E eles foram. E outra, irmãos, eles não abriram a boca quando estavam diante de Jesus. E isso me chama a atenção. Hoje à tarde eu lendo, diz: vendo-lhes a fé. Vendo a fé? Só Jesus pode ver a fé. Eles não abriram a boca e Jesus viu-lhes a fé.
Irmãos, na maioria das vezes, fé não é o que falamos, é o que vivemos. Muitas vezes você se achega diante de um altar desse e você não tem forças para abrir a sua boca, mas Ele olha para você e diz: grande é a tua fé. Muitas vezes você vai chegar de casa aqui quebrado, você não vai conseguir abrir a boca e alguém faz apelo. Você vem aqui e Ele olha para você e diz: a tua fé é grande, minha filha, vai embora, o teu filho está livre, ele está liberto. Jesus vê a fé, Ele vê a fé. Isso foi o que realmente importou. A fé desses homens tocou o coração do Senhor. Adolf Paul, eu quero crer também, ele disse que a fé do paralítico está embutida aqui. Ela precisa estar. Nós temos fé a esse ponto. Sem abrir a boca, eu vejo a sua fé. Eu vejo a sua fé. Essa mesma mulher sirofenícia de Marcos 7. Esse texto é tão magnífico, eu ministrei esse texto aqui. Foi uma das primeiras mensagens quando eu cheguei aqui à igreja. Você lembra, né, André? Eu ministrei aqui esse texto. E Marcos 7:25 diz que ela clamou a Jesus: a minha filha tem demônio, ela está em casa e na cama, me ajuda. Então no versículo 27 e 28 o próprio Deus diz: mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? No versículo 28 ela diz: não, Senhor meu, os cachorrinhos comem das migalhas das crianças. Talvez você não entenda muita coisa lendo assim, mas sintetizando para você entender, a mulher disse o seguinte para Jesus: nós, os gentios, nós comemos apenas migalhas, mas um dia nós não comeremos mais das migalhas, nós nos assentaremos na mesa contigo e comeremos não das migalhas. Eu, Senhor Jesus, disse à mulher, as migalhas da tua graça me saciam, bastam elas para mim. Isso moveu o coração de Jesus, que ele diz em Mateus 15:28, ó mulher, grande é a tua fé. Uns falam e ele diz que tem grande fé, outros não falam e ele diz que tem grande fé. A mulher hemorrágica de Marcos 5, ela havia perdido tudo com os médicos, 12 anos sofrendo terríveis segregações, separações, e diz no versículo 27 que ela tinha ouvido falar de Jesus e foi por trás, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. Jesus imediatamente conhece aqueles que o tocam e diz no versículo 30, quem me tocou? Os discípulos disseram, Senhor, como assim quem te tocou? Estamos rodeados de pessoas. Ele insistiu e disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Irmãos, escutem isso aqui, o Gustavo cantou, se eu apenas lhe tocar. Escutem, uma coisa é você rodear Jesus, outra é você tocá-lo pela fé. Uma coisa é você estar na multidão com Jesus, e outra é tocá-lo pela fé. Uma coisa é todos nós estarmos aqui nessa noite, com ar-condicionado e com um lindo louvor, e Jesus passar entre nós e não tocarmos nele pela fé. Não foi o alcance das mãos que lhe assegurou a cura que essa mulher buscava, foi o alcance da fé. Fé. É preciso ter fé, nós precisamos ter fé. A fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades, e ela não vê nada além do seu sucesso em Deus. Isso é fé. Esses são aqueles que levam alguém a Jesus. Porém, uma segunda lição no texto, que existem aqueles que bloqueiam o caminho para Jesus. Sempre tem. Acompanhe comigo o primeiro obstáculo que esses homens enfrentaram para levar o paralítico a Jesus. Está no versículo 2. Acompanhe aí comigo. Muitos afluíram para ali, muitos. No versículo 4 diz, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. A multidão sempre se acotovelou disputando um lugar perto de Jesus. Sempre.
Na maioria das vezes, a multidão atrapalhava as pessoas de irem a Jesus. Atrapalham. Às vezes você está tão focado em Jesus que a multidão se põe entre você e ele, e você fica perdido. Você quer retroceder, você quer voltar. Em Jericó, a mesma multidão que impediu Zaqueu de ver Jesus, em Lucas 19:4, tentou impedir o clamor de Bartimeu, em Lucas 18:39. Os discípulos de Jesus, quando viram a mulher cirofenícia clamando, em Mateus 15:23, eles disseram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós, manda essa mulher embora. Os discípulos de Jesus. A multidão sempre está entre nós e Deus, sempre está. Aqui a multidão encheu a casa de Cafarnaum, onde Jesus estava, e formou uma espécie de isolamento para que as pessoas não fossem a Cristo. Sempre haverá multidões, irmãos, sempre, elas existem, elas estão aí. Segundo obstáculo foram os escribas, fariseus e doutores da lei. Acompanhe comigo o versículo 6. Há 3 verdades aqui pelo menos. A primeira é que os escribas não eram ouvintes sinceros. Olha o 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Você conhece algum ouvinte que não é sincero? Esses eram os escribas, os fariseus e os doutores da lei. Lucas 5, nos versículos 17 e 21, nos informam que além dos escribas estavam os doutores da lei e os fariseus. Eles eram desse tipo de gente que eram os fiscais da religião. Eles estavam perto para achar alguma brecha, para tentar pegar Jesus. Eles estavam ouvindo o que Jesus falava, mas não de coração aberto. E infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que vêm hoje à igreja e saem piores. Vocês sabem por quê? Porque eles vêm como juízes do mensageiro e não como servos da mensagem. Segundo, os escribas estavam certos e errados ao mesmo tempo. Olha o versículo 7. Por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? A teologia que eles descreviam sobre Jesus estava certa, porque eles diziam que só Deus podia purificar pecados, perdoar pecados. Eles estavam certos, porém a compreensão deles acerca da obra e pessoa de Cristo estava errada, porque eles não viram Jesus como o Messias prometido, como Filho de Deus, e chamaram-no de blasfemo. E o que Jesus diz a eles no versículo 9? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: levanta e anda, ou os seus pecados estão perdoados? Qual é mais fácil? E aqui Jesus entra num ponto que torna o raciocínio dos escribas cético, porque eles não criam em Jesus e eles se tornam inimigo do paralítico, porque o raciocínio deles, além de ser anti-humano, é anti-Deus. Irmãos, essas pessoas estão espalhadas por todo lugar, todo lugar. Terceiro, os escribas tropeçaram na sua própria teologia. Aqui nós precisamos entender uma coisa que talvez alguns aqui na igreja acreditem assim. Os escribas, eles faziam uma relação entre pecado e sofrimento. Eles acreditavam que a cura espiritual, ela deveria preceder a cura física. E Jesus contradiz isso, e ele contradiz essa coisa de dedução automática da doença a partir do pecado. E eu vou te explicar o que é isso. Algumas pessoas acreditam que toda causa que eu e você passa é que tem pecado atrás. Se você está doente é pecado, se você perdeu o emprego é pecado, se aconteceu alguma coisa na sua vida é pecado. Os próprios discípulos de Jesus criam assim. Em João 9, 2 e 3, eles falaram assim: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vocês sabem que os discípulos de Jesus estão informando? Que aquele homem cometia terríveis pecados no ventre da mãe, para que ele nascesse cego. Você conhece alguém assim?
Lógico que ele pecou. Os discípulos falaram: Senhor, é impossível ele nascer cego sem ter pecado terrivelmente no ventre da mãe. E o que Jesus diz? Em verdade vos digo, nem ele pecou e nem os seus pais, mas nele será manifesto as obras de Deus. As obras de Deus serão manifestas nele. Dentro da teologia dos escribas, a cura era uma prova insofismável de perdão. Então Jesus cura o homem e eles não creem em Jesus. Jesus fez duas coisas que na visão dele só Deus poderia fazer: ele perdoa pecados e ele sara, ele cura e ele salva. Irmãos, escutem, as multidões sempre vão querer nos atrapalhar a chegar na porta que Jesus abriu para nós. Então nós teremos que passar pelas multidões. Paulo diz em 1 Coríntios 16:9: olha, uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho. Só que eu tenho uma notícia para vocês: são muitos os adversários, são muitos. Você quer conquistar a vitória? Você vai ter que passar pelas multidões. Elas estão aí, os escribas, os fariseus e os doutores da lei também estão por aí. Há uma terceira verdade no texto que eu quero compartilhar, que são aqueles que são levados a Jesus. Aqueles que levam, aqueles que atrapalham e aqueles que levam, são levados a Jesus. Amados, esse texto nos ensina que sempre que levamos alguém a Jesus, algo extraordinário acontece. Algo extraordinário aconteceu na vida desse paralítico. Três coisas pelo menos. A primeira delas está no versículo 12, acompanha aí comigo. O versículo 3 diz que o paralítico foi cativo, e no versículo 12 ele voltou livre. Ele foi cativo no versículo 3 e voltou livre no versículo 12. Aquele paralítico era doente, era desamparado e era oprimido. Ele vivia como alguns hoje vivem, numa espécie de ostracismo existencial, preso à sua própria vida miserável. Essas eram as marcas da sua vida. Mas quando ele foi a Jesus, ele voltou livre, perdoado e curado. Talvez você entrou aqui essa noite cativo, preso, cativo às suas próprias frustrações na vida. Você está preso, acorrentado. Só que eu quero dizer a você que você pode sair daqui livre nessa noite. Livre não por uma religião. Você pode sair livre pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. João 8,32 ele mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí no 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode livrar você da vida que você vive e dos pecados que você vive. Ele está aqui, a porta está aberta e você precisa entrar. Segundo lugar, diz o versículo 3 que o paralítico foi carregado, e no 12 ele voltou carregando o seu próprio leito. O paralítico a princípio precisou ser carregado, pois ele não tinha nem saúde, nem força e nem ânimo. Agora ele recebe ânimo, perdão, cura, dignidade para viver a vida. Talvez você entrou aqui, meu irmão, e você veio aqui carregado por alguém, mesmo com fé. Você pode sair daquela porta para fora, com o seu leito na mão, não mais carregado, carregando o seu próprio leito. Existem pessoas aqui nessa noite que entraram aqui carregadas. Você pode sair daqui livre, para a glória de Deus. Terceiro, o paralítico foi buscar uma bênção e recebeu duas. Olha o texto, diz o versículo 12 que ele foi buscar cura e encontrou salvação. Ele foi a Jesus para resolver um problema temporal imediato e achou solução para a eternidade. Eternidade. Ao ser colocado aos pés de Jesus, ele estava doente, abatido, e ao sair, ele saiu curado e salvo. Muitas pessoas
são levadas para a igreja aos pés de Jesus, buscando algo, apenas para a cura de uma enfermidade, pela perda de um trabalho, pela depressão, por um conflito conjugal ou na família. Mas eles saem salvos, curados, libertos. Você vem à igreja buscando algo, Jesus te dá mais, muito mais. Você veio aqui nessa noite buscando algo simples, temporal. Você pode sair daqui salvo pelo Rei da Glória. Livre, carregando. E ele veio buscar cura e saiu salvo. Deus faz isso. Irmãos, nós não servimos a um Deus morto, a um Deus pregado naquele madeiro. Ele está vivo, Ele está aqui. E você pode sair daqui livre para a glória de Deus. Último lugar, vamos ver agora a intervenção de Jesus na vida daqueles que vão a Ele. Primeiro, existem aqueles que levam alguém a Jesus. Existem aqueles que barram o caminho para você ir a Jesus. Existem aqueles que são levados a Jesus. E quarto, vamos ver a intervenção na vida daqueles que vão a Ele. Sabe o que eu aprendo no texto? É que a obra de Jesus é completa. Ele perdoou e Ele curou. Ele cuidou da alma e do corpo. Ele resolveu a questão do tempo e da eternidade. Porque com Deus é assim. É sim. Nós entendemos Efésios 3:20. Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que Jesus fez na vida desse homem? E eu termino, são 4 coisas. A primeira delas é que Jesus curou o paralítico emocionalmente. Mateus 9:2, Jesus olha para ele e diz: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, homem. Talvez se fôssemos nós, curaríamos as pernas daquele homem imediatamente. Mas Jesus não vê como nós vemos. Jesus cura as emoções. Por quê? Porque escondidos atrás daquela paralisia estava a depressão, o desespero, o desânimo, a autoimagem destruída, as emoções amassadas e os sonhos frustrados. Jesus identificou que as emoções daquele homem precisavam mais do que uma cura física. Irmãos, Jesus está aqui nessa noite e Ele quer curar você primeiramente emocionalmente. As suas emoções estão destruídas. Ele olha e diz: tem bom ânimo. Antes de aprumar o corpo do homem, Jesus restaura as suas emoções. Aleluia. Jesus sempre nos dá o que precisamos. Segundo o que Jesus fez, Jesus cura o paralítico psicologicamente, dizendo no versículo 5: filho, filho. Jesus levantou a autoimagem daquele homem imediatamente. Aquele pobre paralítico era como uma cana quebrada. Aquele homem não se sentia amado. Ele se sentia rejeitado por todos. Ele se julgava sem valor, sem prestígio. Mas os seus amigos investiram nele. E o Jesus, o Senhor do universo, diz: filho. Vocês não entenderam, né? Filho. Primeiro tem bom ânimo. Agora ele chama um perdido que ninguém dava valor de filho. Quantos filhos de Deus há aqui entre nós? Todos somos filhos. Irmãos, não é pouca coisa ser chamado de filho por Jesus. Filho, tem bom ânimo. Jesus restaura as emoções. Jesus restaura o psicológico daquele homem. E em terceiro, agora Jesus curou o paralítico espiritualmente. Emoções têm bom ânimo. Psicologicamente ele diz: filho.
E agora Ele cura espiritualmente, dizendo: os teus pecados estão perdoados. Irmãos, o pecado é a maior tragédia. Ele é a causa primária de todas as nossas mazelas. Um pecado não perdoado é o maior amigo de Satanás e o pior inimigo do homem mesmo. É o pecado. O pecado é o pior que a solidão, que a pobreza, que a morte. Porque todos esses males não podem nos separar de Deus, mas o pecado nos separa de Deus agora e na eternidade. Mas Jesus cita o homem e Ele oferece ao homem o único remédio eficaz para que essa questão do pecado, seu perdão completo e restaurador. Amados, a graça de Deus ainda é vista entre nós. Sabe por quê? Porque você está aqui e o seu coração ainda bate. Porque se o seu coração parar de bater, acabou as chances para você, para mim. Ele ofereceu ao homem a vida eterna, Ele restaurou o homem. Enquanto o pecado adoece e a culpa esmaga, o perdão cura e restaura. O perdão de Deus ainda está aqui. Ele é para você que está aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui por alguém convidado, e eu quero dizer a você que Ele está vivo, Ele está aqui, Ele perdoa você dos seus pecados e dá a você uma vida nova. Aleluia. Último lugar, Jesus curou o paralítico fisicamente. Notem como 3 coisas vieram antes de Jesus curá-lo fisicamente. Curou as emoções, dizendo: ei, você do fundo aí da igreja, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu preciso ter bom ânimo. Quem está dizendo para nós nessa noite é o próprio Deus. Tem bom ânimo. Eu curo as suas emoções. Ele cura a nossa mente, dizendo: filho. Amados, não existe maior presente na terra do que ser chamado de filho pelo Deus dos exércitos. Então Ele cura espiritualmente, perdoando todos os pecados desse homem. E eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite e se acha um pecador, e você é mesmo, só que eu quero dizer algo a você: a cura completa para o maior pecador. Se você usa drogas, se você faz tantas coisas, eu quero dizer para você que o Filho de Deus está aqui e Ele perdoa pecados. Último, no versículo 12, Jesus curou o paralítico fisicamente. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Seus pés se firmaram, seus tornozelos ganharam força, os seus nervos atrofiados voltaram a funcionar e os seus músculos explodiram com uma nova vitalidade, e o homem entravado saltou da cama cheio de vigor. Só Jesus faz isso. Só Deus faz isso. E Ele ainda faz. Pastor Giovanni orou, eu creio nisso. Ele está aqui e Ele ainda faz. Ele faz. Cafarnaum, como nenhuma outra cidade, presenciou as maravilhas realizadas por Jesus. Viu muitas delas. A sua cura foi completa, imediata, perfeita e gratuita. Irmão, Jesus tem autoridade para curar você nesse instante, agora. Você pode sair daqui curado se você tiver fé. Se você tiver fé, você sai daqui curado. E Ele não dá satisfações a ninguém, Ele cura. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Ele é o mesmo que abriu o mar em Êxodo 14 para o seu povo passar seco.
Ele é o mesmo que parou o sol para que o povo vencesse em Josué capítulo 10, e aqueles homens foram destruídos. Ele é o mesmo em João 2, que quando o vinho acabou, Ele transformou água em vinho e trouxe alegria para aquele casamento. Ele é o mesmo que multiplicou pães e peixes em João 6, e todos se fartaram. Ele é o mesmo que curou aquele paralítico de João 5, lá na casa de misericórdia. Ele disse: vai embora, você está curado. Ele é o mesmo que deu vista àquele cego de João 9, ele não entendia nada, os fariseus também não. Quem te curou, meu filho? João 9:25 ele diz: eu não sei quem me curou, uma coisa eu sei, agora eu era cego e agora eu vejo. Ele pode dar vista para você nessa noite, fazer você andar nessa noite. Ele é o mesmo de João 11. Ah, Marta e Maria: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse em João 11:40, não diz que se creres verás a glória de Deus? João 11:43, ele diz: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Irmãos, eu creio, eu tenho orado por isso, para que nós possamos ver milagres na igreja, pessoas sendo ressuscitadas, cegos vendo, paralíticos andando, surdos ouvirem. Ele faz. Ele é Deus. Ele é Deus, aleluia. Quando Jesus fez o milagre, 3 coisas aconteceram e eu termino. A primeira está no versículo 12, acompanhe comigo. Houve grande admiração entre as pessoas. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Mateus 9:8 diz que as multidões ficaram possuídas de temor. Lucas 5:26 diz que todos ficaram atônitos e possuídos de temor. Irmãos, escute isso, e eu profetizo na vida de todo mundo que está aqui nessa noite. Se você tiver fé, aquilo que Deus há de fazer, todos ficarão de boca aberta. Receba essa palavra aí para você em nome de Jesus. Todos. Segundo, olha o versículo 12. Houve exaltação ao nome de Jesus. O que aconteceu? A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Quando o milagre de Deus acontece na vida daquele que tem fé, sabe o que há? Glória a Deus. Sabe o que as pessoas vão de dizer de você que está aqui na igreja e ora e jejua e busca? Glória a Deus. Sabe o que vai acontecer na sua casa por essa pessoa que você ora tanto tempo e aparentemente não vê nada acontecer? As pessoas vão olhar para ela, vão ver os seus filhos aqui, o seu cônjuge aqui, e só vai brotar uma palavra da boca delas: glória a Deus. É a Deus que é glória. Eu me lembro do texto de Daniel capítulo 3. Aqueles meninos que vieram cativos da Babilônia foram obrigados a levantar uma imagem de ouro que Nabucodonosor havia levantado, e aquele que não se prostrasse diante da imagem ia para a fornalha de fogo acesa. Aí você vai dizer: meu Deus, e agora? A resposta está em Daniel 3, 17 e 18. Fica sabendo, ó rei, que não adoraremos e nem nos prostraremos à imagem de ouro que tu levantaste. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar, Ele nos livrará da fornalha acesa. E aí você vai para o versículo 24, eles foram para lá. E aí eu imagino a cena, pastor, os oficiais na porta daquele lugar, e abre o negócio e diz: quantos homens nós lançamos? Não foram 3? Sim, eu vejo 4, e um é semelhante a filho dos deuses. Só as amarras foram queimadas, nenhum fio de cabelo foi tocado. E aí o que Nabucodonosor diz? Daniel 3, 28.
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele é bendito. Daniel capítulo 6, um homem fiel a Deus. Ele era governador de 3 províncias. E aí os presidentes e os sátrapas disseram: vamos fazer uma lei aqui. Todo homem que for apanhado orando em Israel durante 30 dias será lançado na cova dos leões. O que Daniel fez? Daniel 6:10. Ele orava 3 vezes por dia, como costumava fazer. Para onde Daniel foi? Para a cova. E o que Deus faz? Fecha a boca dos leões. E aí o que Dario diz em Daniel 6:26? Olha, eu faço um decreto agora: em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é um Deus vivo, Ele permanece para sempre, e o seu domínio não terá fim. Aleluia! Deus faz e o povo glorifica Ele. Último lugar, o que há? Olha o versículo 11. Houve reintegração na família. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esse paralítico voltou para casa depois de anos. Isso é profético. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Um novo tempo haveria de acontecer na vida daquele homem, e um novo tempo há de acontecer no seu lar, na sua casa, nos seus filhos. Haverá um novo tempo. Aleluia! Você pode ficar de pé, por favor? Aleluia! Aleluia. Irmãos, há aqueles que levam alguém a Jesus, e esses que levam alguém a Jesus precisa ter visão, precisa ser determinado, precisa ser criativo e precisa ter fé. Olha, milagres vão acontecer aqui. Eu creio que o WhatsApp do pastor vai bombar. Eu orei durante esses dias. Deus, irmãos, isso é fé. Esses 3 cultos da Porta da Graça é fé. Qual é o tema dessa mensagem? O teto da graça. Veio agora. A porta da graça hoje é o teto da graça. Se você está se esforçando e buscando a Deus, ainda que você entre pelo teto, mas você verá a glória de Deus em nome de Jesus. Eu quero orar por pessoas agora. Agora é a hora. Irmão, em nome de Jesus, primeiro eu quero fazer o primeiro apelo. Eu nem sei que horas são, mas vamos embora. Aguenta aí, eu já estou acabando. Eu quero fazer o primeiro apelo para você que está aqui nessa noite e entrou aqui, e você não conhece a Cristo ainda, e você está afastado dos caminhos do Senhor. Você precisa voltar. Eu quero orar por você. Alguém entre nós, levante as suas mãos aí no seu lugar, por favor. Amém. Uma pessoa lá, outra pessoa aqui. Há mais alguém entre nós? Você não conhece a Jesus, ou você se desviou dos caminhos da graça e anda afastado. Onde está a terceira pessoa? Cadê você? Eu quero orar por você. Vocês que levantaram as mãos, em nome de Jesus, vem aqui à frente, vem cá. Aleluia. Você que levantou as mãos, vem cá, por favor, vem cá, uma pessoa aqui do canto, ó. Vem cá, pede licença, vem cá, irmã, não fica aí não. Vem cá, senhora, vem cá. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de Deus dar vista aos cegos. Você está aqui, não conhece a Cristo? Deus chama você. A porta da graça está aberta.
Você precisa voltar para os caminhos do Senhor e viver uma vida ímpar e completa com Ele. Feche os seus olhos. Vamos orar. Feche os olhos, vamos orar. Deus fiel. Aqui estão 3 pessoas que estão voltando para os teus braços nessa noite. Elas estão cansadas de viver a vida sozinhas, andar segundo as suas próprias mãos e passos. Elas se voltam para ti nessa noite dizendo: Abba, Pai, me põe no colo. Deus, eu profetizo emoções restauradas. Emoções, tem bom ânimo. Todos vocês, Deus cura as emoções, cura o psicológico de cada uma dessas pessoas, dizendo filho a elas: filho, filho, você é meu filho. Onde tu estavas? Mas agora você voltou e você está aqui comigo novamente. Deus escreve novas páginas, novos dias, novos projetos. Que a mente do Senhor seja enxertada neles, e que eles vejam com os teus olhos, que eles tenham visão, que eles continuem na determinação do Senhor e de fazer aquilo que o Senhor os chamou a fazer. Que eles sejam criativos, mesmo no meio da luta, mesmo no meio do caos. Dê criatividade a eles. E o Senhor perdoa pecados. Perdoa pecados. Eles estão aqui diante de ti, pedindo perdão ao Senhor. Sara-os, cura-os, para a glória de Deus. Amém. Pode voltar para o lugar, irmão. Deus abençoe. Eu quero orar por você agora. Eu vou usar até o óleo. Em nome de Jesus. Nós vamos ungir enfermo aqui agora. Se você entrou aqui doente, saia do seu lugar em nome de Jesus. Vem aqui. Ele está aqui, irmão. Se prostre aos pés dele com fé. Oh Deus. Ele está aqui. Nós cremos que milagres acontecem. Deus abre a madre. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele dá vista aos cegos. Ele faz com que o surdo ouça a melodia do céu. Ele faz. Feche os olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo cura. Eu profetizo a cura do Senhor sobre esse casal, sobre esse ventre, em nome de Jesus, sobre essa saúde, em nome de Jesus, sobre essa pessoa, em nome de Jesus, sobre essa senhora. Abençoa a sua vida. Em nome de Jesus, abençoe suas mãos. Em nome de Jesus, essa senhora seja tocada agora. Tu estás aqui, ó Deus. Tu estás aqui. Milagres aconteçam nesse altar nessa noite, para a glória do Senhor. Pessoas sejam tocadas para a glória do Senhor.
saúde seja restituída em nome de Jesus. Aquele que dá saúde está aqui. Aquele que reverte situação dos médicos está aqui. Está. Ele ainda sara, Ele ainda cura, Ele ainda transforma. Meu irmão, abra a tua boca, profetiza a cura sobre a sua vida, profetiza um milagre, profetiza essa porta aberta. Abra a tua boca, profetiza, em nome de Jesus, profetiza. A minha casa será curada, os meus filhos serão sarados, eles serão, em nome de Jesus. Glorifique ao Senhor nessa noite. Milagres, milagres, receba em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Milagre do Senhor, você que ficou no banco, receba em nome de Jesus. Receba, receba. Aleluia.